Hello people, mais uma live da Liv para responder as perguntas que vocês deixaram no meu último post do Instagram. Quem tiver dúvidas ainda e não teve a oportunidade de escrever, não perca tempo, deixem lá, nem que não seja para essa live, se não der tempo, para a próxima. Vamos já direto ao ponto, porque, daqui a pouco é a hora da novela, a pessoa quer dar uma relaxada, mas é sempre importante a gente conseguir também dar uma estudadinha, nem que sejam questões simples do dia a dia, mas que muitas vezes agregam bastante no nosso estilo de vida. Na última pergunta, eu tive duas pessoas que me fizeram a mesma, que eu tô aqui, com o note na mão, sobre pessoas que se tornaram vegetarianas e estão com dificuldade porque estão descontando muito no carboidrato. Esse é um reflexo um tanto quanto natural. Eu também passei por ele, apesar de não ser vegetariana. Eu retirei a carne, o frango e o porco há quase 5 anos e isso impactou naquela época, na primeira opção, acabar tendo um pouco mais de carboidrato nas refeições. E como que a gente consegue realmente continuar equilibrando o nosso prato e tendo o benefício das proteínas no dia a dia e não descontar tanto no carboidrato, né? A minha primeira dica é, ao invés de aumentar o carboidrato, vamos aumentar os legumes, as verduras, as folhas, da forma que for. Assado, cozido, refogado, cru mesmo, né? Em vários tipos de formatos. Porque dessa forma a gente acaba não enjoando, tem muito mais variedade e consegue aderir muito mais vitaminas e minerais desses nutrientes. Boa noite para todo mundo que está entrando. E o principal, se você vai realmente se tornar um vegetariano estrito, que é o vegetariano que não come nada de origem animal, nem leite, ovos, enfim, outros produtos de origem animal, é praticamente o vegano, né? Mas o vegano é muito mais um estilo de vida, porque não veste nada que seja de origem animal, não usa nem shampoo que tenha teste em animal, enfim, são pessoas que se preocupam realmente com isso. E adoro, eu acho que é uma causa maravilhosa que o mundo não vai conseguir ser vegano, todo mundo um dia, mas as pessoas que são palminhas pra vocês, porque é admirável mesmo. Eu sei do impacto que eu causo ao consumir um animal e quando eu consumo também vegetais e legumes que não são orgânicos, por exemplo, mas pra gente cair num equilíbrio e não naquilo de nada pode, terrorismo nutricional, eu acredito que respeitar o próximo seja a primeira regra. Não é porque eu não como que eu vou criticar quem come ou vice-versa, né? Então, na verdade, para você ter uma boa refeição vegetariano estrito, que não come nada de proteína animal, é muito importante o acompanhamento profissional. Esse eu acho que é o melhor investimento que vocês podem fazer. Porque vai depender muito do seu estilo de vida. Você treina, não treina? Se treina, treina quanto? Né? Como que é a sua rotina? Quais são os seus alimentos favoritos? Não adianta nada eu falar, olha, tofu é ótimo e a pessoa tem aversão a tofu, porque ela não vai fazer, ou ela não gosta da textura do cogumelo, enfim, que são alimentos bastante proteicos, né? Então, geralmente a gente aumenta bastante o consumo das castanhas, das sementes, que tem uma fonte proteica bastante importante, mas isso tem que ser feito de forma bem consciente. Não adianta querer colocar gordura boa em tudo, porque também não vai dar certo, não vai perder peso. Porque quer queira, quer não, uma gordura boa, ela é boa consumida na quantidade ideal, não acima do necessário. E o profissional nutricionista, né, eu tenho várias profissionais que atuam com público vegan e vegetariano, até atletas de alta performance que são veganos, elas são especializadas em realmente conseguir conduzir um aminograma, conseguir perceber quais são os aminoácidos que faltam na alimentação. Eu também desenvolvo esse trabalho, mas, por exemplo, para pessoas que têm objetivo de performance olímpica, é um trabalho muito mais
minucioso, né? Hoje existem diversos suplementos que são proteínas veganas, com base no arroz, com base na ervilha, com base no grão de bico. Então hoje o mercado também está muito maior nesse sentido, acaba sendo muito mais fácil. A minha conduta é sempre tentar conseguir fazer o paciente consumir os alimentos e tirar da própria alimentação essa proteína, e ter a certeza de que descontar no carboidrato não vai ajudar em nada, né? Então tentar colocar mais alimentos de fonte proteica, mesmo os vegetais que têm mais proteína. Um simples Google, alimentos de fonte que tem fonte proteica, vegetais com alto teor de proteína, enfim, aparecem vários alimentos que podem ajudar vocês a consumirem esses em maior quantidade do que os demais. Aí tem uma pergunta que vem também que casa com essa, que é sobre a suplementação da vitamina B12 em caso de pessoas que tiram a carne. A vitamina B12, ela está nos alimentos de fonte animal. Então, depende de qual alimento você está tirando. Só a carne vermelha ou todas as carnes, né? Então, isso também é muito individual. No site da Associação Brasileira de Vegetarianos, tem alguns dados bastante importantes de como você pode perceber se você está em carência ou não. Mas é óbvio que eu sempre incentivo todo mundo a fazer o quê? Um check-up anual, pedir para o seu médico dosar, falar que você está numa dieta vegetariana. E caso você esteja em deficiência, aí sim ou beirando a deficiência, né? Não precisa esperar chegar na deficiência para suplementar. E então você deve, com acompanhamento médico, nutricional também, fazer essa suplementação. Ah, mas é só comprar e tomar? Não. Tem que ter o cuidado da quantidade, da dosagem, quanto que é deficiência, como que está a sua alimentação. Percebam, aquelas referências que estão no exame, nem sempre estar dentro da referência quer dizer que estamos saudáveis. A medicina preventiva hoje, né, doutora Rafaela Mori, que a gente trabalha muito em conjunto nesse sentido. Quem quiser o contato dela, assim, vale muito a pena, porque eu vou deixar até num snap aqui próximo, tá? Porque você não tem que esperar ficar doente pra remediar. Não tem que esperar o hormônio cair pra suplementar. Não tem que esperar o cabelo começar a cair pra ver que vitamina vai tomar. Não. Trabalhar nesse esquema do que muito se faz isso nos Estados Unidos, né? As pessoas trabalham com a medicina preventiva, a medicina do estilo de vida. Como que a gente consegue realmente não desenvolver as doenças. Então, a gente consegue sim, num projeto de saúde, observar e suplementar aquilo que a gente precisa para não ter o déficit, né? Pergunta, se eu acho necessário suplementação ou pode encontrar nos próprios alimentos? Fábio, depende do nutriente que você tá buscando. A natureza, ela entrega tudo que nós precisamos, com certeza. Tudo que a gente precisa está na natureza, né? A gente tem hoje os suplementos como um recurso de praticidade, aumento de performance, falta de acesso de muitas pessoas aos alimentos mesmo, muitas pessoas precisam de um volume maior de proteína, não conseguem levar marmita o tempo inteiro, dá pra levar o suplemento, ou por conta de performance esportiva, mesmo que a maioria dos casos, né? A gente muitas vezes não consegue atingir a necessidade diária proteica de um atleta de bodybuilding. Então aí entra a suplementação, enfim. Temos altos recursos, né? Vitaminas, minerais, suplementos, enfim, que ajudam hoje a medicina e a nutrição. Então, aí vem mais uma pergunta sobre esse padrão alimentar. O carbo deve mesmo ser evitado à noite? De novo, lembra do vídeo lá do YouTube? Quem não se inscreveu no YouTube, clica no link, tá na minha bio, eu coloquei lá. Tem alimento permitido e proibido para quem quer perder peso? Na verdade, não existe esses alimentos, e lá eu expliquei um pouquinho mais o porquê. A questão de consumir o carboidrato à noite, ela é muito pessoal. Eu tenho pacientes que treinam à noite.
Então, o consumo de carboidrato à noite, ele acaba sendo bastante importante, tanto para reposição como para função energética mesmo pré-treino. Então, é ruim consumir muito carboidrato à noite, sendo que você vai dormir, você não vai precisar de tanta energia assim para dormir, né? Por mais que seu organismo ainda esteja lá exercendo várias tarefas e precise de energia, é muito diferente. Então, essa questão da quantidade, ela é muito importante. Mas qual é a quantidade de carboidrato necessário para dormir? Isso é individual, gente, vai depender sempre do perfil de cada paciente, de cada coach, enfim. As pessoas, elas tendem a querer uma fórmula que seja boa para todo mundo, e isso é impossível. Por isso que as dietas que existem hoje, elas não dão certo, por isso que você não segue pro resto da vida, porque você nunca vai conseguir uma fórmula que atinja todos os perfis de pessoas do mundo. Então, eu tenho a pessoa que tem um metabolismo bom para carboidrato, eu tenho um metabolismo ruim para gordura, mesmo que gordura boa, se eu consumir um pouco além, ela me engorda. Então, meu metabolismo melhor é o de proteína. Então, eu vou o quê? Eu vou voltar minha alimentação para um pouquinho a mais de proteína do que uma pessoa que tem um metabolismo bom para carboidrato. Sempre tem aquele amigo que come carboidrato a dar com pau e não engorda de jeito nenhum, porque o metabolismo de carboidrato dele é muito bom. Então, existem essas diferenças que são do nosso organismo, mas como a gente não consegue enxergar por dentro, eu falo muito isso, o que os olhos não veem, o corpo inteiro não sente, mas pena que sente. Se a gente enxergasse o nosso organismo por dentro, a função do nosso pâncreas, a função do nosso fígado, como que a nossa insulina é liberada, enfim, nós teríamos uma alimentação completamente diferente, porque a gente entendendo a forma do nosso organismo funcionar, a gente consegue se beneficiar muito da alimentação sem restrição, sem culpa, sem exclusão de grupo alimentar e tudo mais. Quando a gente quer uma fórmula mágica, achar que a chia resolve todos os problemas, que o óleo de coco em tudo emagrece, no café, na comida, no bolinho, em tudo, que ficar fazendo essas comidinhas fit é o resultado, ficar usando tudo sem glúten, mas com fécula de batata e polvilho é o que vai ajudar, a obesidade vai continuar aumentando como vem aumentando nos últimos anos, né? Então, o que eu sigo de regra geral, assim, o que poderia ser uma regra geral para todo mundo que ajudaria a guiar melhor o nosso dia a dia? Apostem em alimentos mais naturais. Quer comer um carboidrato à noite? Um purê de mandioquinha, um purê de cenoura, mesmo uma beterraba, enfim, esses são alimentos que têm carboidrato naturalmente. Eu preciso realmente comer pão francês todos os dias à noite? Eu preciso mesmo comer chocolate, doce todos os dias? Vocês vão me desculpar, eu tenho que defender o mindfulness, né? Eu percebo que se eu falo que eu preciso daquele alimento para estar bem, eu preciso do chocolate para viver bem, o problema não é o alimento, é o sentimento que tá me levando a comer. É alguma emoção, algum pensamento, alguma pendência, algo mental que está me fazendo descontar no alimento. Mas até onde eu sei, quem a gente recompensa com comida é o cachorro quando faz xixi no lugar certo, né? Por que o ser humano tem que ficar se recompensando com comida se o problema é emocional? Problema entre aspas, né? Se a adversidade que eu tô passando é comportamental. Não é muito melhor eu fortalecer a minha mente, fortalecer meu comportamento, transformar os pensamentos negativos em positivos, fazer realmente um exercício do que? De acompanhamento emocional? O mindfulness nada mais é do que isso. Muitas pessoas chegam até mim achando que eu vou prescrever um cardápio. Não, eu não prescrevo um cardápio. Eu pergunto quais são as emoções que estão te levando a comer. Quais são os comportamentos que te incomodam e te fazem descontar na comida? Vamos trabalhar isso. Uma vez que eu trabalho a raiz da diversidade, o gatilho que te faz comer, o comer deixa de fazer sentido. O comer passa a ser uma fisiologia natural do organismo quando ele está em falta de nutrientes. Então, se eu estou me sentindo verdadeiramente com fome, eu vou consumir um alimento. Se eu estou triste, eu não vou consumir um alimento. Eu vou fazer
atividade A, B ou C ou D. E isso a gente negocia muito com o paciente ou com o coach. Eu atendo tanto presencial em Alphaville, Ipiranga e Vila Olímpia, como através de Skype, com um protocolo de coaching e mindfulness, que é justamente isso, trabalhar a raiz da diversidade, trabalhar toda a base que me leva a descompensar, a descontar nos alimentos. Mais alguma pergunta aqui? Conseguir dieta, faz academia, mas a cabeça continua gorda. É exatamente isso. Eu passei por isso por 30 anos da minha vida. Então, realmente faz um ano que eu venho consumindo todos os alimentos que eu gosto. Não faço nenhuma restrição, nem de glúten, nem de lácteo, nem de açúcar, nenhuma. E eu não ganho mais peso. Por quê? Porque hoje o alimento pra mim não é um conforto. O alimento pra mim, ele é uma experiência. Eu olho aquele alimento, eu sei que ele vai me gerar um prazer imediato e ele tem um significado. Ele não é mais, eu não vivo mais no piloto automático. Comi e depois que eu como eu nem percebo que eu comi. Eu nem sei o gosto que tem a comida, eu nem sei a quantidade que eu comi, porque eu só vou comendo, eu nem atenção estou prestando. Então o Coaching Mindfulness, ele vem com esse propósito. Dá pra fazer sim uma alimentação vegetariana saudável, uma alimentação vegana saudável, uma alimentação equilibrada, onívora, dá pra fazer tudo. Dá pra deixar a bebida alcoólica, dá pra deixar o açúcar, dá pra deixar o glúten, a lactose, considerando as pessoas saudáveis que não tem nenhum tipo de intolerância ou alergia alimentar. Mas dá também para considerar as pessoas que têm intolerância e alergia alimentar com produtos maravilhosos que hoje a indústria desenvolveu. Então tenho vários parceiros, me peçam, gente, quem é o seu parceiro de alimentação sem glúten, sem lactose, que faz brownie? Você tem algum que faz alguma coisa aqui em Fortaleza? Tem alguém que faz aqui no Sul? Tem algum que entrega? Perguntem, por quê? Hoje eu tô fazendo aniversário de mídia social, hoje eu tô fazendo 6 anos de mídia social e consegui com isso que juntar muitos parceiros que atuam nessas áreas, né? A área que é a minoria, aquela minoria que quer ser saudável e não quer abrir mão dos alimentos que dão prazer. O começo, ele é super tranquilo, na verdade é isso, a gente vai perdendo peso de forma tranquila, leve, sem cobrança, sem culpa, sem angústia, sem peso. É uma liberdade que eu tive de ver o alimento apenas como alimento, de não ver mais o alimento como, eu vou engordar. Será que esse alimento emagrece ou engorda? Será que eu vou ficar retida? Mas será que isso é a quantidade que eu posso? Meu Deus, comi, e agora? É aquela preocupação excessiva em relação à alimentação. Deixa eu ver aqui. Gostaria de receber mais informações. Gente, quem quiser mais informações sobre o Mindfulness, por favor, deixe o e-mail na última foto do meu Instagram, tá? Que eu mando o protocolo em Mindfulness e como que a gente consegue chegar nesses objetivos dessa forma leve, despreocupada. Ninguém merece ficar seguindo um papel que tá lá a quantidade de alimento que você tem que comer. E se tu tá com fome, mais do que o papel? Ou se não tá com fome? Mesmo assim, você tem que se obrigar a comer o que diz o papel? Como eu vou saber a fome do meu paciente? Quem tem que saber é o paciente. Fome e saciedade é uma coisa que a gente descobre. Então, a gente consegue ter ferramentas para perceber mais o que é fome, o que é saciedade, quando eu devo parar de comer, como eu tô mastigando, eu tô consumindo água, eu não tô. Então, existem NX mecanismos e ferramentas que fazem a gente chegar no peso ideal. Esse que é o mais impressionante. Dia após dia, eu vou vendo os resultados dos pacientes e dos coaches, que muitas vezes é isso. Perder 7 centímetros de abdômen em 2 meses é bom pra vocês? Eu acho muito plausível. Sem deixar de comer o que gosta, e mesmo assim comendo de vez em quando um alimento que não é saudável, mas comendo com consciência, né? Porque o mais importante, a alimentação, ela começa onde? Muitos falam na boca, né? Até na faculdade a gente ouve muitas vezes isso. Mas a alimentação não começa na boca, a alimentação começa na mente. Começa com
o pensamento do que eu vou comer, quanto eu vou comer, por que eu vou comer, como eu vou comer. Então, precisamos realmente despertar esses sentidos, que são os sentidos que são apagados em nós com a correria do dia a dia. É trazer novamente esses sentidos, né? E como gerenciar a minha ansiedade? O que eu faço para não ter ansiedade? O que eu faço para não ter estresse? Como que eu faço para diminuir meu estresse e ansiedade e não descontar mais na comida? Todos esses mecanismos e essas ferramentas nós desenvolvemos ao longo do treinamento em Mindfulness. Dica para substituir o pão. Tem vários colegas aí de Instagram e mesmo profissionais que divulgam receitas que vai farinha de amêndoa, linhaça, chia. Eu tenho um pãozinho que eu coloquei no meu Instagram, dá uma passadinha lá pra baixo. É um pãozinho de sementes com ovo apenas e fica muito saboroso. Muitas pessoas falam, é melhor tirar o pão integral e colocar tapioca. Mas daí a tapioca crua, que também é refinada, será que essa é a melhor opção? Talvez não. Então a gente consegue ir ajustando os conceitos do que é uma vida mais saudável. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Vamos deixar ela mais curtinha. Vou trazer mais dúvidas que vocês vêm me perguntando. Vou disponibilizar essa live no YouTube também, porque dessa forma eu sei que vocês conseguem compartilhar aí com pessoas também interessadas. O que eu sempre peço para vocês: interajam, deixem dúvidas, deixem questões, se inscrevam no canal do YouTube, coloquem lá o contato de vocês, podem mandar e-mail, podem mandar direct. Eu sempre faço questão, eu falo, são mais de 1 milhão de seguidores nas mídias sociais e eu faço questão de responder um por um. Eu faço questão de ler tudo nos momentos que eu consigo, para que dessa forma a gente tenha essa ajuda. Eu tô aqui para isso, vocês me dão várias dicas, que eu peço super dicas, e a gente ter essa troca e usar a mídia social como uma ferramenta pra gente conseguir realmente evoluir e chegar num lugar mais saudável, mais confortável, sem perder o prazer na vida que passa assim. Um beijo pra vocês, ótima noite e não esqueçam, deixem lá e marquem os amigos lá na live, tá bom? Um grande beijo pra vocês, ótimo restinho de semana.